Olha que beleza. Isso aí já é o Grande Sertão Veredas também, que é outro lugar que eu gosto de me embrenhar. Quando eu tenho tempo. Porque as viagens... Ali também é lá no sertão? Também, Grande Sertão Veredas. Como tem arara lá, né? É. Então, aí já é o Vale do Peruaçu, que também é belíssimo. Onde que fica? Também, em Januária, também faz parte do Vale do São Francisco. Isso já é aqui perto de Sete Lagoas. O pessoal tá passando depressa essas fotos, né? E aí? Aí é Tiradentes. Aí eu pus um pouco também do barroco, que eu faço muito século XVIII. Né? Eu comecei já a trabalhar século XVIII desde mais de 20 anos, porque tem outros livros publicados nessa área. Né? Agora, o que você descobriu de Minas Gerais, hein? Olha... Assim, sabe, a descoberta, uma coisa que você não esperava, falou assim, não, meu Deus, é aqui. Eu encanto muito pelo norte, sabe? Pelo sertão. Muito pelo Vale do Jequitinhonha, o Rio São Francisco. E essa questão agora também do Grande Sertão Veredas. Porque nesses lugares é que você realmente tem contato com aquelas pessoas que lidam dia a dia ali com a cultura mesmo, com o artesanato. O dia delas já é um artesanato. Já é a música, entendeu? Tem as folias de reis, essas coisas todas, elas estão muito fortes nessa região. E é muito bonito, né? E é, né, maravilhoso. Né? Pois é, essas festas de Minas, Marcelo, o que a gente é mais forte, hein? Tem como dizer? Eu estava pensando isso hoje. O que a gente tem mais assim? Eu penso que as imagens que eles nos mostraram aqui foi um grande apanhado, né? De um pouquinho de cada um, que são ícones da mineiridade, as paisagens, as pessoas, as festas, a culinária, as cores. E isso, só para voltar aqui na fala dele, vendo essas imagens, né, eu fico pensando o seguinte, a fotografia, ela materializa nossas experiências, ela é um ato de rememorar nossa trajetória de vida, ela é uma ferramenta da memória, da identidade, para que possamos ter uma referência, uma estabilidade, as lembranças, o despertar da sensibilidade. E a fotografia, ela tem um algo mais, que é a interação do fotógrafo com o seu objeto. Né? E isso, até mesmo o olhar acadêmico, o olhar da história, o olhar das ciências sociais, procura buscar o que aquele olhar fotográfico, aparentemente, ele não mostrou. As fotografias, né? Podemos ver a época de cada fotógrafo, o aparato que eles utilizaram, a sensibilidade, a subjetividade, porque eles escolheram os ângulos, eles escolheram o que fotografar e outras coisas que deixaram de fotografar. E a partir daí nós podemos articular a fotografia dentro daquela produção, daquele contexto que ela está sendo produzida, a trajetória pessoal do fotógrafo, a sua sensibilidade, os seus gostos, as suas preferências, o seu estilo de vida, e há uma interação, uma rede de significações entre o fotógrafo e o seu objeto. Pois é, você está falando, é muito interessante. Como é que isso acontece com você, Marcelo? Pois é, você está falando, é muito interessante. Como é que isso acontece com você, Marcelo? Essa história eu quis escolher, né? Porque você, vamos contar para os nossos telespectadores, você viajou a pé, né? Pela Serra do Espinhaço. Foram quantos dias? Foram, ao total, 25 dias, sendo 22 caminhando e os outros quantos 3... quilômetros você caminhou? 416 quilômetros. Pois é, naquele lugar maravilhoso, né? Que é patrimônio da humanidade, né? Sim. A Serra do Espinhaço. Que escolher isso eu vou fotografar com essa interação, né, com aquele objeto seu, porque é arte, né, gente? Fotografia é arte, né? Sim. Como é que isso acontece? Isso aí vai muito do olhar que a gente está no decorrer da viagem. Então, a gente estava fazendo uma viagem ao meio da natureza, normalmente a maior parte isolada, porque a gente estava na crista, né? Foi uma caminhada pela crista do Espinhaço. E então o que a gente estava observando era a flora, né, que é riquíssima, a paisagem e o deslocamento das pessoas que estavam que estava do lado da montanha, que eram as pessoas que vivem ali, e os próprios caminhantes. Então a gente estava muito fotografando essa história, né? E cada lugar
te remete a um olhar, né? Se você está numa festa de congado, você vai estar muito ligado a observar os instrumentos, as pessoas, e aí por aí vai. Ou seja, na cabeça de vocês, tá assim, claro que é um registro histórico que vocês estão fazendo também. É isso, Léo? É, sem dúvida. Eu acho que, né, você está documentando, às vezes, um saber, um conhecimento específico ali de uma região, ou mesmo você está documentando uma coisa maior, uma coisa grandiosa, um acontecimento, ou mesmo uma mudança que seja de uma passagem de uma vegetação para outra. Então, acho que todos esses registros que a gente vai fazendo, independente da sensibilidade que a gente está no momento, ou do foco, do que está nos atraindo, eu acho que ele já tem um primeiro valor enquanto documento histórico, que é um registro daquela ocasião, que pode ter mais ou menos valor, dependendo do interesse de quem for, né, captar aquele material depois, e do próprio fotógrafo. Né? A gente, quando você faz um trabalho desse de longo prazo, você fica vários dias envolvidos, depois você vai pegar no meio daquele caldo de fotos ali, daquele monte de mais, e dentro dali, ou seja, depois quando você vai olhar no futuro, quando você for olhar para aquele material, você vai olhar de uma maneira diferente. Então, dentro daquele universo todo, você vai ainda garimpar coisas específicas que tem a ver com o momento que você está editando. Você clicou há 3 meses ou 1 ano atrás, dependendo. Você tem 4 meses, 4 anos você fez esse material. 4 anos, é. Pode ser que você vá fazer um livro disso daqui a 2 anos. Então você já vai olhar com outro olhar. Sem dúvida. Sobre Isso é muito aquele legal, material. né? A foto vai ganhando diferentes interpretações também. Até você critica algumas coisas que você fez, uma foto que na hora que você fez, você não deu tanto valor. E depois você Passa a ter valor. Depois ela cresce assim no meio daquela edição e tal. Então as fotografias ficam indo e voltando, assim. Eu acho que isso é uma das coisas bacanas de estar envolvido num projeto desse. Esse movimento é muito gostoso, porque a vida da gente é movimento, né? Com certeza. E a fotografia, assim como as outras fontes históricas, ela não pode ser tratada como um documento cristalizado. O fato está lá, aquilo aconteceu. Agora, os olhares, as interpretações são processuais. Então, cada época, a partir daquele presente do historiador, do pesquisador, do cientista social, do antropólogo, do sociólogo, ele vai ter um novo olhar, um novo embasamento para poder tentar interpretar aquele contexto que foi escrito. Tem algum caso, assim, alguma coisa prática que houve essa mudança ao longo do tempo que você possa contar para a gente ou não? Ou estou pedindo coisa difícil? Não, ao longo da historiografia, vários mitos que durante algum tempo foram estudados, achados, pensados que a história havia acontecido daquela forma, mas com novas interpretações. Nós temos vários casos, em Confidência Mineira, Revolução Francesa, Revolução Industrial, própria transição do Brasil Império. Então, nós temos várias abordagens que não são cristalizadas. Elas são fluidas, o fato está lá, aconteceu. Agora, as interpretações, o historiador e assim o cientista social, ele é um pesquisador do seu tempo. Ele interpreta a partir do seu tempo que ele está inscrito. É super interessante. Acho que até um exemplo disso que você falou, acho que pode ser bem concreto, assim. Tem um pesquisador que chama Boris Kossoy, que é um fotógrafo e pesquisador da fotografia. Ele faz uma análise de alguns álbuns que foram produzidos no Brasil, ainda na época do Império, que era para mostrar um pouco para o mundo como era o Brasil. Então já tinha toda uma triagem assim, de ainda passar assim, aquele país fantástico, o Éden ainda, tipo daquela coisa da natureza exuberante. Aí ele dá até um exemplo, a capa do livro dele é uma foto que parece que é uma foto à noite, mas na verdade é uma imagem que foi feita de dia e depois foi trabalhada para aparecer à noite. Então já tem todo esse contexto da pós-produção na imagem, como que isso afeta a leitura da imagem, e ele bate muito nessa tecla, assim, como que os nossos antepassados ali da época do Império mostravam o nosso Brasil, como que a gente mostra o Brasil hoje. Se for pensar, a maioria dos livros que você vê, principalmente voltados para o turista, para o estrangeiro, você vê em livrarias de aeroporto, por exemplo, é o Brasil da Amazônia, o Brasil do futebol, do Carnaval do Rio. Do Pantanal. Do Pantanal. Né? Exatamente. É o país da natureza liberante, você vê, pouca coisa mudou-se a grosso modo. É claro que você tem milhares de olhares, mas assim, o olhar mais geral que as pessoas associam ao Brasil ainda é uma coisa que vem talvez desde que os portugueses vieram aqui. Com certeza, gente. É uma coisa antiga e atual.